Um milionário decidiu se fingir de pobre para testar sua nova empregada. Não queria apenas saber se ela trabalharia bem, mas se teria compaixão, se seria honesta e se trataria com dignidade alguém que parecia não ter nada. O que ele não imaginava era que aquela mulher simples, com sua coragem e bondade, faria algo que mudaria sua vida para sempre. Os portões de ferro se abriram devagar, rangendo como se guardassem um segredo. Teresa respirou fundo antes de atravessar. O coração disparava. Nunca havia pisado em um lugar tão imponente. Os jardins à frente se estendiam como um tapete verde, impecáveis. O caminho de pedras levava até a entrada da mansão, cujas janelas refletiam o sol da manhã como se fossem espelhos de cristal. Na porta estava Odete, a governanta. Postura firme, coque apertado, expressão severa. Segurava uma prancheta contra o corpo como se fosse uma extensão de sua autoridade. "Você deve ser a nova", disse, avaliando Teresa com um olhar crítico. "Sim, senhora." "Teresa?" "Siga-me, temos muito a acertar." Teresa entrou, sentindo-se engolida pelo luxo. O piso de mármore brilhava, os lustres reluziam, quadros caros enfeitavam as paredes. Mas não havia espaço para encantamento. Odete caminhava rápido, explicando regras, horários, ordens. "Aqui tudo tem padrão, limpeza impecável, pontualidade rígida. O patrão não tolera falhas." Sua voz soava como sentença. Teresa assentia, absorvendo cada palavra. Sabia que precisava daquele emprego mais do que qualquer coisa. Já passava do meio da manhã quando um barulho estranho interrompeu a rotina. Batidas insistentes ecoaram do portão lateral, seguidas por uma voz rouca. "Por favor, um pedaço de pão, qualquer coisa." Odete franziu o senho, irritada. "Sempre aparece um desses", murmurou. "Fique onde está." Mas Teresa não conseguiu resistir. Espiou discretamente pela janela. Do lado de fora, um homem maltrapilho segurava as grades. Roupas rasgadas, rosto sujo, olhar cansado. A cena fez seu peito apertar. "Senhora, ele parece faminto", arriscou. "Talvez pudéssemos..." "Não!" cortou Odete. "Este não é lugar de esmola. Se dermos a um, virão dezenas." A governanta virou as costas e saiu para verificar pessoalmente. Teresa ficou imóvel, dividida entre a obediência e a compaixão. Na cozinha, pouco depois, o assunto era o mesmo. Funcionários comentavam com desdém. "Um mendigo na porta da mansão", disse uma copeira rindo. "Deve achar que aqui é sopa comunitária. Se depender de mim, vai sair a pontapés", completou o outro. Teresa, com o coração martelando, olhou para a bandeja sobre a mesa. Pratos de arroz, carne e legumes, já prontos para serem servidos no almoço. Respirou fundo. Sabia o risco, mas não suportava ignorar. Pegou um dos pratos e caminhou até a porta dos fundos. O mendigo ainda estava lá, encostado à parede, com os olhos baixos. Quando a viu, endireitou-se, surpreso. "Aqui", disse Teresa, entregando-lhe o prato. "Coma tranquilo." Ele demorou a reagir, como se não acreditasse. As mãos trêmulas receberam a comida com reverência. "Senhorita, não está se complicando? Apenas coma", interrompeu firme. "Ninguém merece passar fome." O homem a fitou com intensidade. Seus olhos, por trás da sujeira, tinham algo profundo. Um silêncio carregado se instalou entre os dois até que risadas irônicas soaram atrás. "A nova perdeu o juízo", zombou uma das funcionárias, cruzando os braços. "Vai dar comida de graça para vagabundo?" Teresa ignorou. Voltou-se para o mendigo, que já levava a primeira garfada à boca, com um suspiro de alívio. "Obrigado", disse ele baixinho. Naquele momento, Odete retornou. O olhar dela pousou no prato nas mãos do homem. Depois, em Teresa. "Então foi você", disse em tom frio. Teresa endireitou-se, pronta para enfrentar a bronca. "Eu não podia deixá-lo com fome.
O silêncio pesou. Os funcionários se entreolhavam, esperando uma explosão. Mas, para surpresa de todos, Odete suspirou fundo. Muito bem, disse enfim. Se é assim, que fique claro para todos. Esse homem fará pequenos serviços externos em troca de comida. Varrer o quintal, catar folhas, carregar caixas. Não quero reclamações. O choque foi geral. O mendigo ergueu os olhos, surpreso. Teresa piscou sem acreditar. Está me permitindo ficar? Ele perguntou hesitante. Por enquanto, respondeu a governanta seca, mas mantenha-se fora das áreas principais. Voltando-se aos funcionários, completou. Não quero mais comentários. Está decidido. Teresa respirou aliviada. Talvez tivesse salvado não só a refeição do homem, mas também a chance de que não fosse enxotado com violência. O mendigo terminou de comer devagar, como se cada garfada fosse um tesouro. Antes de se afastar, olhou fixamente para Teresa, um olhar silencioso, cheio de gratidão. Ela desviou, sentindo o rosto corar. O dia seguiu, mas algo dentro dela havia mudado. Cada vez que atravessava o corredor, pensava naquele olhar. A mansão, antes apenas intimidadora, agora parecia esconder segredos. No fim da tarde, quando guardava panos de limpeza, avistou pela janela um mendigo recolhendo folhas secas do jardim, obedecendo à ordem de Odete. Os demais funcionários o observavam com desprezo, cochichando. Teresa, porém, viu dignidade até naquele gesto simples. Quando a noite chegou e ela deixou a mansão, o coração ainda estava acelerado. O primeiro dia fora um turbilhão. Medo, regras rígidas, a compaixão que quase lhe custara o emprego. Do lado de fora, na escuridão, o mendigo a observava se afastar. O prato vazio já não importava. O que importava era a chama que havia nas atitudes dela. Ela não me conhece, mas me tratou como gente. Com esse pensamento, João, o milionário por trás dos trapos, apertou os punhos. O teste estava apenas começando. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Teresa atravessou os portões da mansão com passos cautelosos. O peso do primeiro dia ainda a acompanhava. Tinha medo de que Odete mudasse de ideia durante a noite e decidisse demiti-la. Mas, para sua surpresa, a governanta a recebeu com o mesmo semblante sério de sempre, sem mencionar o episódio do mendigo. Apenas entregou a lista de afazeres, rígida como uma general em comando. Quero tudo pronto antes do meio-dia. Não me dê motivos para pensar que foi um erro contratá-la. Sim, senhora, Teresa respondeu, controlando a ansiedade. Enquanto caminhava pelos corredores com o balde e os panos de limpeza, ainda sentia o olhar dos outros funcionários pesando sobre si. Alguns cochichavam, outros riam baixinho. A cena de ontem não havia sido esquecida. No jardim, João já estava em ação. Usava uma enxada velha, recolhendo folhas úmidas que o vento espalhara durante a noite. Os trapos em seu corpo continuavam reforçando a imagem de miséria. Teresa parou por um instante, observando-o da janela do corredor. A cada movimento, percebia que ele não se importava com o suor nem com as costas curvadas. Havia uma estranha dignidade em cada gesto. De repente, seus olhos se encontraram. Teresa desviou rapidamente, corando, mas, mesmo à distância, sentiu a força silenciosa daquele olhar. Pouco depois, enquanto lustrava móveis da sala principal, escutou duas funcionárias conversando na porta. Não entendo como a Odete permitiu que aquele mendigo ficasse, disse uma com nojo evidente. Vai acabar trazendo doença para cá. E a novata ainda defendeu ele, respondeu a outra rindo. Aposto que nem dura uma semana. Teresa fechou os olhos por um instante, tentando ignorar. Mas o coração latejava. Queria gritar que o homem não merecia ser tratado assim, mas sabia que seria inútil. Na hora do almoço, a tensão voltou a crescer.
Os funcionários se sentaram juntos à grande mesa da cozinha, mas Teresa preferiu um canto afastado. Colocou sua refeição simples diante de si. Foi então que João apareceu à porta, tímido, segurando o boné gasto entre as mãos. Odete estava presente e, sem emoção alguma, apontou para uma cadeira no fundo. "Pode se sentar aí." Trouxe um prato separado. Alguns resmungaram, outros reviraram os olhos. João caminhou até o canto, recebendo um prato raso com sopa. Sentou-se calado, mas não conseguia disfarçar a fome. Teresa observava em silêncio. Ninguém ao redor lhe dirigia a palavra. Todos agiam como se ele fosse invisível. A cada colherada que ele dava, ela sentia um nó no peito. Sem pensar muito, levantou-se e caminhou até ele. Colocou em sua frente um pedaço extra de pão que tinha guardado. "Aqui, vai lhe fazer bem." João ergueu os olhos, surpreso. O silêncio na cozinha foi imediato. Todos observavam, incrédulos. "Não precisava..." murmurou ele. "Eu sei", respondeu Teresa com firmeza. "Mas quero que aceite." Ele pegou o pão com cuidado, como se fosse ouro. Um leve sorriso brotou em seu rosto cansado. Depois do almoço, Teresa voltou às tarefas. Enquanto buscava um balde nos fundos, virou-se e encontrou João parado à porta, segurando um balde vazio. "Não queria incomodar", disse ele. "Só queria agradecer pelo pão." Teresa sorriu de leve. "Não foi nada. Foi muito", retrucou. "Mais do que imagina." Houve uma pausa carregada. O olhar dele a fixava de um jeito que a deixava desconfortável, mas não por medo. Era como se pudesse ver através dela. "Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer", ela disse, voltando a ajeitar os lençóis. "É aí que se engana", respondeu João. "Nem todos fariam." Ele saiu em silêncio, mas suas palavras ficaram ecoando na mente dela. No final da tarde, o vento trouxe poeira e folhas secas para dentro do pátio. João estava lá fora, varrendo, quando um funcionário corpulento, conhecido pela grosseria, se aproximou. Cruzou os braços e lançou uma gargalhada debochada. "Ei, trapo humano!" gritou rindo alto. "Vai demorar o dia inteiro para limpar esse quintal?" Alguns riram. João permaneceu calado, varrendo com calma. Teresa assistia da janela da despensa, indignada. Não conseguia suportar aquele deboche. Deixou o que estava fazendo e correu para fora. "Chega", disse encarando o funcionário. "Não fale assim com ele." O homem arregalou os olhos. "E o que você pensa que está fazendo?" "Estou defendendo alguém que merece respeito", respondeu firme. O silêncio se espalhou. Os outros funcionários se entreolharam, surpresos com a coragem dela. João parou de varrer e ergueu os olhos. O olhar que lançou a Teresa era carregado de gratidão e algo mais profundo, difícil de decifrar. "Você vai se arrepender disso", resmungou o funcionário, se afastando contrariado. Teresa respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. "Não devia ter feito isso", disse João baixinho. "Agora vão te odiar ainda mais." "Que odeiem", respondeu ela, olhando firme. "Prefiro isso a ser cúmplice da crueldade." João permaneceu em silêncio, mas o semblante cansado se suavizou. Quando a noite caiu, Teresa estava exausta. Despediu-se de Odete e saiu pelos portões. O ar fresco trouxe alívio, mas ao caminhar pela rua, sentiu uma presença. Olhou para trás e o viu, parado sob a sombra de uma árvore, ainda com os trapos. Ele não disse nada, apenas observou. Seus olhos, mesmo na escuridão, brilhavam. Teresa sentiu um arrepio. Aquele olhar parecia guardar segredos que ela não compreendia. Do outro lado, João permanecia imóvel. Dentro dele, algo se agitava. O respeito, a coragem e a bondade daquela mulher estavam mexendo com ele de um jeito inesperado. Respirou fundo, murmurando para si mesmo: "Ela não faz ideia de quem eu sou." E é isso que torna tudo tão verdadeiro.
Naquela noite, deitado no quarto, João refletiu. Podia ouvir ainda a voz de Teresa defendendo-o no quintal, encarando sem medo um funcionário mais forte. Podia ver o gesto simples de dividir o pão. Nunca, em todos os anos de riqueza, alguém havia lhe dado tanto valor sem esperar nada em troca. O terceiro dia de Teresa na mansão começou com o peso da expectativa. Ela já sentia os olhares dos colegas sempre que entrava em um cômodo, como se carregasse uma marca. Era a protetora do mendigo, a que ousara desafiar a ordem velada de ignorar os miseráveis. Naquela manhã, enquanto limpava os vidros altos da sala principal, ouviu risadas do lado de fora. O som vinha do pátio. Espiou pela janela. João varria as folhas secas que o vento noturno espalhara. Os trapos pendiam do corpo magro, mas o movimento era firme, paciente. Perto dele, 2 funcionários cochichavam e riam alto apontando. "Olha lá, o rei da sujeira!" zombou um. "Varre, varre, que talvez a sujeira saia da tua cara também." O outro gargalhou, incentivado. João permaneceu em silêncio, concentrado no trabalho. Teresa sentiu o sangue ferver. Segurou o pano com mais força, respirando fundo para não se precipitar. Ao meio-dia, todos se reuniram na cozinha para o almoço. O ambiente estava pesado. Os colegas evitavam Teresa, falando em voz baixa. João entrou por último, trazendo consigo o cheiro de suor e terra. Sentou-se no canto, como sempre. Uma das funcionárias, com expressão de nojo, empurrou a cadeira para mais longe. "Ele fede a rua." Outros riram. João abaixou a cabeça, como se aceitasse o papel de sombra. Teresa não suportou. Pegou sua bandeja e caminhou até a mesa dele, sentando-se ao lado. O silêncio foi imediato. "Posso?" disse, sorrindo de leve. João ergueu os olhos, surpreso. "Não precisa se expor por mim." "Eu não me exponho, apenas almoço," respondeu firme. O burburinho recomeçou, mais alto, mais agressivo. Odete entrou nesse instante, calando todos com a simples presença. Não disse nada, apenas observou a cena antes de se retirar. À tarde, João foi designado para carregar caixas de mantimentos trazidas por fornecedores. Enquanto suava sob o peso, um dos empregados mais arrogantes se aproximou, cruzando os braços. "Ei, trapo, cuidado para não roubar nada dessas caixas", disse em tom de deboche. Alguns riram. João permaneceu calado, mas seus olhos faiscaram por um instante. Teresa, que passava pelo corredor com toalhas limpas, parou. Sentiu o estômago embrulhar. Aproximou-se sem pensar. "Isso é desnecessário." O funcionário ergueu a sobrancelha. "Está defendendo o mendigo de novo, novata?" "Estou defendendo o mínimo de respeito", respondeu, encarando-o sem medo. O homem riu debochado. "Quer cair junto com ele? Se for para cair por fazer o certo, que seja", disse Teresa sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os colegas observavam em choque. João a olhava com gratidão, mas também com algo que parecia dor. Ele sabia que cada palavra dela a colocava mais em risco. No fim da tarde, Odete chamou Teresa à sala da governança. O coração da jovem disparou. A governanta a observou com olhos frios, como se medisse seu valor. "Você tem noção do que está fazendo?" perguntou, sem rodeios. "Apenas defendi alguém que não podia se defender." Odete apoiou as mãos sobre a mesa. "Aqui dentro, sua função é obedecer e cumprir ordens. Não é se meter em conflitos." Teresa sentiu a garganta secar, mas manteve a postura. "Se obedecer significa fechar os olhos para a injustiça, então não sei se consigo." O silêncio pesou. Por um instante, achou que seria demitida ali mesmo, mas Odete apenas suspirou, ajeitando o coque. "Você é ousada, menina, muito ousada." Então apontou para a porta. "Volte ao trabalho." Teresa saiu aliviada, mas com as pernas trêmulas. Do lado de fora, João recolhia ferramentas, ainda em trapos. Quando a viu, parou. "Está se arriscando demais por mim", disse em voz baixa. "Por que faz isso?"
Teresa respirou fundo, encarando-o. Porque sei o que é estar sozinho. Sei o que é não ter ninguém do seu lado. Ele permaneceu em silêncio, mas os olhos marejaram por um instante. Logo desviou, voltando ao trabalho. Teresa percebeu. Por trás da sujeira e da barba mal feita, havia alguém ferido por dentro. Quando a noite caiu, os portões se fecharam atrás dela. O vento frio arrepiava a pele, mas Teresa sentia algo aquecido no peito. Apesar de todo o risco, sabia que havia feito o certo. Na sombra de uma árvore, João a observava mais uma vez. O olhar silencioso a acompanhava até desaparecer na esquina. Horas depois, sozinho em seu quarto luxuoso escondido, ele retirou os trapos e encarou o próprio reflexo no espelho. Tocou o rosto limpo, lembrando das palavras dela. Se for para cair por fazer o certo, que seja. Repetiu em voz baixa, como quem grava uma lição. Essa mulher está me ensinando mais do que todo o dinheiro que já ganhei. A chama dentro dele ardia mais forte. O próximo passo já estava decidido. O teste final se aproximava. O silêncio da manhã parecia mais pesado que de costume. Teresa caminhava pelos corredores da mansão com o balde nas mãos, tentando não pensar no que poderia vir pela frente. Depois do confronto do dia anterior, sentia que andava sobre uma corda bamba. Qualquer passo em falso poderia ser o último. No pátio, João varria folhas, curvado sob o peso do trabalho. Os olhos dele a acompanharam por um instante, discretos, antes de voltar à tarefa. Teresa desviou o olhar, mas sentiu algo diferente no ar, como se o dia guardasse uma prova invisível. Pouco depois, Odete chamou Teresa. Hoje você vai limpar o quarto principal, disse em tom firme. Quero tudo impecável. Teresa engoliu em seco. O quarto principal raramente era aberto. Para ela, era apenas um espaço luxuoso, quase intocável, reservado ao patrão que ninguém jamais vira. Entrou com passos contidos, observando a imensidão do ambiente. Cortinas pesadas, móveis de madeira escura, um enorme espelho dourado. Enquanto espanava a mesa próxima à cama, notou algo fora de lugar. Sobre o tampo brilhante, um maço de notas repousava como uma tentação silenciosa. A quantidade era suficiente para mudar a vida de qualquer um. O coração de Teresa disparou. Olhou ao redor, instintivamente, como se esperasse encontrar alguém observando. O cômodo estava vazio, mas a pressão parecia esmagadora. A mão tremeu ao se aproximar das notas. Por um instante, pensou em tudo o que poderia fazer com aquele dinheiro. Pagar dívidas, ajudar vizinhos, garantir segurança. Bastaria estender os dedos, mas logo afastou a mão. Fechou os olhos e respirou fundo. Não tinha vindo ali para roubar, e sim para trabalhar. Aquilo não lhe pertencia. Pegou as notas com cuidado, embrulhou em um lenço e saiu do quarto, determinada a entregar diretamente a Odete. No corredor, encontrou 2 funcionários que a olharam com desconfiança. Um deles arqueou as sobrancelhas ao ver o lenço em suas mãos. "O que está carregando aí, novata?" perguntou em tom acusador. "Nada que lhes diga respeito", respondeu firme. Eles se entreolharam e riram com deboche. "Aposto que a santinha encontrou um tesouro. Vamos ver quanto tempo dura essa pose." Teresa os ignorou e continuou até a sala da governanta. Entregou o embrulho. "Encontrei no quarto principal. Achei melhor lhe trazer." Odete a encarou com expressão indecifrável. Abriu o lenço, revelando as notas intactas. Um silêncio denso se instalou. "Está certo", disse enfim. "Pode voltar ao trabalho." Teresa assentiu e saiu, o coração ainda acelerado. No jardim, João observava de longe. Vira Teresa entrar no quarto e sair com um embrulho. Vira também os cochichos maldosos no corredor. Cada detalhe fora registrado em seu silêncio calculado. A prova estava concluída, e ela havia passado.
À tarde, enquanto Teresa recolhia roupas da lavanderia, cruzou com João perto do portão lateral. Ele parecia mais cansado que o normal, mas seus olhos brilhavam de uma maneira diferente. "Te vi hoje cedo", disse ele em voz baixa. "Onde?", perguntou ela, surpresa. "No corredor", respondeu, desviando o olhar. "Você fez o que poucos fariam." Teresa sentiu um calor estranho subir ao rosto. "Eu apenas devolvi o que não era meu." Isso é o que qualquer um diria, mas a maioria teria escolhido outro caminho. Ele ergueu os olhos e completou: "Você é diferente." Por um instante, Teresa não soube o que dizer. O silêncio entre eles carregava algo novo, como se as máscaras começassem a rachar. No refeitório, os boatos corriam soltos. Alguns diziam que Teresa havia encontrado dinheiro, outros insinuavam que talvez tivesse escondido uma parte antes de entregar. As risadas e cochichos se espalhavam como veneno. Ela permaneceu calada, comendo em silêncio. Não havia como lutar contra tantas línguas afiadas, mas no fundo sabia quem era, e isso bastava. Do outro lado do salão, João a observava, imóvel, os olhos fixos em cada gesto. Não era apenas gratidão que sentia. Era algo mais profundo, algo que o fazia enxergar nela uma grandeza que nenhuma fortuna podia comprar. Quando a noite caiu, Teresa deixou a mansão com passos cansados. O vento frio cortava o rosto, mas havia paz em seu coração. Havia feito o que era certo. João a acompanhava com o olhar, como sempre. O teste final estava concluído. Não havia mais dúvidas. "Ela é a prova de que ainda existe verdade", murmurou para si mesmo. "Agora chegou a hora de mostrar quem realmente sou." A manhã seguinte começou com um silêncio estranho na mansão. Não havia o burburinho costumeiro na cozinha, nem as risadas abafadas nos corredores. Parecia que todos esperavam algo, embora ninguém soubesse exatamente o que. Teresa percebeu o clima diferente ao atravessar o hall. Os funcionários a olhavam de soslaio, cochichando. Desde o episódio do dinheiro, os comentários maldosos não haviam cessado. Mas naquele dia, os olhares carregavam mais do que desprezo. Havia tensão. Pouco depois, Odete surgiu com expressão séria. "Todos ao salão principal, agora." O tom não deixava espaço para perguntas. O salão estava impecável, iluminado pelos lustres imponentes. Os funcionários se agruparam em silêncio. Teresa ficou ao fundo, inquieta. O coração batia acelerado. De repente, as portas laterais se abriram, e por elas entrou alguém que todos conheciam apenas de rumores. O homem que surgiu não era um mendigo. Vestia um terno impecável, os cabelos penteados com precisão, a postura ereta de quem carrega a autoridade. Os olhos, no entanto, eram os mesmos, intensos, penetrantes. O ar sumiu dos pulmões de Teresa. Sentiu as pernas fraquejarem. A mente gritava, mas nenhuma palavra saía. Era João, o mendigo que ela havia alimentado, defendido e cuidado, agora se revelava como o dono da mansão. O silêncio foi quebrado por murmúrios incrédulos. "Não pode ser. É ele, o patrão." Teresa levou a mão à boca. O coração disparava como se fosse explodir. João caminhou até o centro do salão. Seus olhos percorreram cada rosto, demorando-se mais tempo sobre Teresa. Respirou fundo antes de falar. "Durante todos esses dias estive entre vocês. Não como o homem rico que sou, mas como alguém que não tinha nada." Os olhares se multiplicavam, entre choque e vergonha. "Fiz isso porque queria conhecer o coração daqueles que trabalham comigo. Queria ver quem são de verdade, quando não há poder nem riqueza diante de seus olhos." Pausou, deixando as palavras penetrarem no silêncio. "E confesso que encontrei o que procurava. Vi indiferença, desprezo e zombaria. Mas também vi algo raro. Vi coragem, vi humanidade.
Seus olhos se fixaram em Teresa. Vi você, Teresa. O salão inteiro virou-se para ela. O rosto da jovem queimava, mas não desviou o olhar. Quando todos me ignoraram, você me estendeu a mão. Quando fui humilhado, você me defendeu. Quando deixei a tentação diante de você, escolheu a honestidade. A voz dele ecoava firme. O que você fez me fez repensar muito sobre a vida. As lágrimas ardiam nos olhos de Teresa. Eu só fiz o que achei certo. João se aproximou lentamente. É exatamente isso que me transformou. Em todos os anos que vivi cercado de riqueza, esqueci o que realmente importa. Esqueci que dignidade não se compra, que caráter não se mede por roupas ou títulos. Você me lembrou disso. O salão permanecia em silêncio absoluto. Até os mais arrogantes, que antes riam de João, agora baixavam a cabeça, envergonhados. João voltou-se para os demais. Não esperem que eu me esqueça do que vi. Cada atitude foi registrada, não pelo disfarce que usei, mas pelos olhos que observei em silêncio. As palavras pairaram como sentença. Então, voltando-se para Teresa, completou. Preciso de pessoas como você na minha casa. Pessoas que não se dobram diante da injustiça, que não se vendem por um punhado de notas. Ele estendeu a mão e respirou fundo, encarando Teresa com emoção. Você me mostrou o que ninguém aqui teve coragem de mostrar: humanidade. A voz dele saiu firme, mas carregada de gratidão. Não quero que pense que continua sendo apenas mais uma empregada nesta casa. Quero que saiba que, a partir de hoje, tem meu respeito e minha eterna gratidão. As lágrimas caíram pelo rosto dela. A mão aceitou o gesto. Um murmúrio percorreu o salão, mas ninguém ousou contestar. Horas depois, quando os funcionários já haviam voltado às suas tarefas, Teresa caminhava pelos jardins ainda em choque. O mundo parecia diferente, como se a revelação tivesse mudado as cores ao redor. João se aproximou, agora sem trapos nem disfarces. Não queria enganá-la, Teresa, disse com sinceridade. Mas precisava ver quem você era de verdade. Ela respirou fundo. Nunca imaginei que aquele homem fosse você. E é justamente por isso que suas atitudes têm tanto valor. Você não ajudou um patrão, ajudou alguém que acreditava ser apenas um mendigo. Isso é raro. Teresa olhou para o horizonte pensativa. Talvez eu só tenha feito o que gostaria que fizessem por mim. João sorriu emocionado. E é por isso que me ensinou tanto. Descobri que mesmo cercado de luxo, eu era o mais pobre de todos. Pobre de humanidade. Você me devolveu isso. Ela sentiu um nó na garganta. O vento soprou entre as árvores, carregando as folhas secas. Obrigado, Teresa, disse ele. Obrigado por me lembrar que a maior riqueza não está nas paredes desta mansão, mas nas atitudes que carregamos. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples, Teresa refletiu sobre tudo. Ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Havia feito o que era certo, e isso mudara não só a vida do patrão, mas também a dela. Enquanto isso, João observava a mansão pela janela do escritório. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. As palavras que ecoavam em sua mente não eram de empresários nem de conselheiros, mas de uma simples empregada que tivera coragem de ver além da aparência. Se for para cair por fazer o certo, que seja. Ele repetiu a frase em voz baixa, sorrindo, e soube que nunca mais seria o mesmo. Era o primeiro dia após a revelação, mas o ambiente ainda parecia impregnado de incredulidade. Os corredores, antes cheios de cochichos e desconfianças, agora carregavam um respeito contido, misturado a uma certa vergonha coletiva. Teresa caminhava lentamente pelo pátio, ainda sem acreditar em tudo o que havia vivido. Cada passo parecia ecoar dentro dela como um lembrete. O mendigo que defendera tantas vezes era, na verdade, o dono de tudo aquilo. E mais do que isso,
Suas atitudes tinham provocado nele uma transformação. No jardim, encontrou João sentado em um banco de pedra, sem terno nem trapos, apenas com uma camisa simples. Pela primeira vez, parecia alguém comum. Ele levantou o olhar ao vê-la e sorriu. Mas não havia arrogância, apenas gratidão. Não deve estar sendo fácil para você digerir tudo isso, disse ele com voz calma. Teresa se aproximou, hesitante. Ainda me sinto confusa, mas sei que não teria agido de outra forma. Ele assentiu, olhando para o horizonte. É isso que mais admiro em você. Não precisou pensar duas vezes para ajudar alguém que julgava não ter nada. E isso me ensinou mais do que qualquer livro, qualquer conselho de negócios, qualquer título que já conquistei. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era como se ambos entendessem que, depois de tudo, não eram mais as mesmas pessoas. No dia seguinte, os funcionários foram reunidos novamente. O clima era tenso. Muitos temiam demissões. Outros buscavam justificar suas atitudes diante do disfarce do patrão. João entrou no salão e caminhou até o centro com postura firme. Quero que todos saibam algo muito claro, começou. O que presenciei enquanto estive disfarçado não será esquecido. Não porque desejo puni-los, mas porque desejo que aprendam. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Vi quem riu, quem empurrou, quem preferiu virar as costas. Mas também vi quem se colocou no caminho, quem estendeu a mão, quem não teve medo de se comprometer pelo que era certo. Eu fiz uma pausa, olhando para Teresa, e isso me fez refletir. As palavras foram ditas com calma, mas atingiram cada coração como flechas. Vocês trabalham em uma casa de luxo, mas isso não significa que devem esquecer o valor humano. Riqueza alguma justifica a falta de compaixão. O salão ficou em silêncio. Até Odete, que sempre mantinha a expressão inabalável, abaixou discretamente a cabeça. João inspirou fundo e concluiu. Se há algo que desejo deixar para todos, é uma lição simples. Quando tratam alguém com dignidade, mesmo o mais humilde, estão honrando a vocês mesmos. Naquela tarde, Teresa decidiu visitar a cozinha, lugar onde os boatos sempre fervilhavam. Desta vez, encontrou um silêncio respeitoso. Alguns funcionários se aproximaram não com deboche, mas com olhares diferentes. Teresa, disse uma das copeiras com voz trêmula, queria pedir desculpas. Eu ri de você, ri quando defendeu aquele homem. Agora percebo que deveria ter feito o mesmo. Teresa respirou fundo. Não precisa se desculpar a mim. Aprenda com isso. É o que importa. As palavras não tinham reprovação, apenas serenidade. A copeira assentiu, visivelmente emocionada. Era a primeira vez que Teresa sentia de verdade que algo havia mudado não apenas para João, mas para todos. Naquela noite, João chamou Teresa para conversar em particular. No escritório, os papéis de negócios estavam empilhados, mas ele os ignorava. Sabe, Teresa, começou ele pensativo, durante muito tempo, acreditei que meu sucesso se media pelos números, pelas propriedades, pelas cifras na conta bancária. Mas nenhum desses números me deu a paz que senti quando você me ofereceu um prato de comida sem esperar nada em troca. Teresa baixou os olhos, constrangida. Eu só não consegui ignorar sua fome. E justamente isso mudou tudo, disse ele firme. Você me mostrou que as maiores transformações vêm dos gestos mais simples. Ela ergueu os olhos e viu a sinceridade refletida nos dele. Pela primeira vez, compreendeu a profundidade das palavras. Dias depois, a rotina na mansão retomou seu curso. Mas não era a mesma. Os funcionários estavam mais atentos uns aos outros, menos ríspidos, mais conscientes. Era como se cada um tivesse levado para casa um pedaço da lição.
Teresa seguia com suas tarefas, mas agora com a certeza de que sua presença fazia diferença. Não buscava reconhecimento, apenas sentia que sua verdade havia falado alto. Do lado de fora, João a observava em silêncio, refletindo sobre o quanto havia aprendido. Ela mudou minha vida, pensava, não porque fez algo grandioso, mas porque me lembrou do essencial. No final daquela semana, ao entardecer, João reuniu os funcionários uma última vez. Sua voz ecoou com serenidade. Muitas vezes pensamos que precisamos de grandes conquistas para sermos lembrados, mas são os gestos pequenos, feitos no silêncio da vida, que realmente deixam marcas. Teresa me mostrou isso. Olhou para todos, mas especialmente para ela. O que ela fez não só mudou a minha vida, como pode mudar a de vocês, se escolherem aprender com isso. O salão permaneceu em silêncio reverente. E naquele momento, todos entenderam que não era apenas uma história de disfarce ou de revelação. Era uma lição sobre humanidade, sobre enxergar além das aparências e valorizar aquilo que realmente importa. Naquela noite, Teresa deitou-se em sua cama simples, exausta, mas com o coração em paz. Nunca buscou ser notada, nunca imaginou que sua compaixão mudaria o rumo de tantas coisas. Mas agora sabia, cada atitude tem o poder de transformar. Enquanto isso, no escritório, João apagava as luzes e olhava pela janela. A mansão parecia diferente, como se carregasse nova energia. Ele sorriu para si mesmo, certo de que, graças a uma empregada que acreditava no valor da honestidade e da bondade, havia redescoberto o verdadeiro sentido da vida. Naquela mansão, cheia de luxo, foi a atitude de uma empregada simples que trouxe a maior lição. Teresa não mudou apenas o destino de um homem rico, mudou o coração dele. Porque no fim, não é o dinheiro que define quem somos, mas as escolhas que fazemos diante do que é certo. O que ela fez mudou sua vida para sempre, porque quando alguém escolhe agir com humanidade, toca destinos de formas que nenhuma riqueza seria capaz de alcançar. Gostou dessa história? No lugar da Teresa, você teria feito o mesmo? Ajudaria alguém que parecia não ter nada, mesmo correndo o risco de ser criticado ou até mesmo demitido? Comente aqui embaixo a sua opinião e qual a cidade que você está assistindo esse vídeo. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Até a próxima!